2019 teve a tragédia da Vale, onde eu perdi 45 pacientes diretos. Meu pai morreu dia 1º de agosto e minha mãe dia 2 de agosto. Misericórdia, em hospitais diferentes. Sim. Boa noite, população de Sarzedo. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Gente da Gente com Gabi Valesca. E para você que deseja ser um de nossos patrocinadores, assim como TV Sarzedo, Hendrix Agency, VS Fotografia, Dr. Leandro Odonto, a gente tem aí também Júlia Almeida, TV Sarzedo, Supermac, Supercar, Gabi Valesca com o Gabinete Gente da Gente e muito mais. Vocês podem também entrar nesse link aqui, olha, que vai direto para a página de patrocínio. Eu espero vocês. E em comemoração ao mês de março, mês da mulher, nós temos mais uma história de superação. Eu falo dela, Aline Flávia Leite, de 42 anos, enfermeira, morava em Belo Horizonte, tem 2 filhos, mudou para Brumadinho em 2011, iniciou o trabalho com saúde da família em 2013, inclusive ela esteve, gente, presencialmente na tragédia da Vale e esteve com 45 pacientes direto. Pensa, o que essa mulher não tem para contar pra gente? Tem toda uma história aí de um relacionamento, sabe? A história dela é incrível também e eu acredito que a gente vai aprender muito, vai ter muita coisa para poder transcender aí, levar informação, levar contextualização e principalmente desenvolver e empoderar mulheres. E agora eu chamo ela, vem pra cá, Aline, vem pra cá contar pra gente, contar tudo, como que você tá. Eu espero que essa noite seja uma noite bem diferente aí pra todos nós, né, gente? Boa noite. E aí, Aline, conta um pouquinho dessa história, como que você veio pra Sarzedo, você mora no bairro no Masterville. Vai se tornar aí, se já não é o maior bairro da cidade, hein, gente? Mais populoso mesmo, né? Eu gosto muito de Sarzedo, né? A primeira cidade de escolha foi Brumadinho, mas a minha segunda opção foi Sarzedo e eu gosto muito daqui. Meu nome é Aline, né? Eu tenho 2 filhos, sou enfermeira, eu me formei em 2010 e em 2011 fui para Brumadinho. Eu tive o Arthur, que nasceu prematuro, eu ainda estava estudando, voltei aos 6 meses, aos 15 dias que ele nasceu. Eu voltei faltava só 3 meses para me formar. E mês prematuro? Prematuro. Voltei de cesárea, voltei para estudar, porque senão eu ia desistir, porque é muito difícil. É verdade. Então eu me formei, e aí 1 ano depois eu tive a Carol, que tem 11 anos, o Arthur tem 13 e a Carol 11. E aí, quando eu tive a Carol, eu falei, não, Belo Horizonte não dá, é muito complicado com 2 crianças. E até então não tinha exercido a enfermagem, porque com o filho pequeno não deu para trabalhar. Fui para Brumadinho em 2011, em 2013 comecei a trabalhar em programa de saúde da família, que é a paixão da minha vida. Políticas públicas, para mim, é o que vai transformar o mundo, vai ser através, né, das políticas públicas. E trabalhei 6 anos, em 2018 eu me separei, mas ainda continuei trabalhando e em 2019 teve a tragédia da Vale, onde eu perdi 45 pacientes diretos. Conhecia muita gente lá, porque meu ex-marido era engenheiro, ele viajou um dia antes da tragédia, mas os amigos praticamente todos foram na tragédia crime que a gente fala. E foi muito, né, apesar de não considerarem que a gente passou por muitos traumas, foi muito traumatizante, a gente viu muita gente querida, né, e enquanto enfermeiro de saúde da família, você conhece todo mundo da casa, então você vê filhos nascendo, pessoas partindo, e de repente você viu o inverso de tudo ali acontecendo, filhos sem os pais, sem a mãe. Na escola da minha filha, onde ela estudava, foram 20 pais
Então foi um grande impacto, sim. Para quem tenta minimizar, não, foi uma coisa que não tem precedentes. Em 2019, ainda em maio, meu carimbo foi falsificado. Menina, como assim? Meu carimbo foi falsificado para receberem o PTR, que é esse valor É o que recurso, recebem, né? sim, essa indenização da Vale. Eu descobri e em maio ainda eu fui mandada embora porque eu denunciei. Então eu perdi meu emprego, aí eu tinha 2018, perdi minha casa porque meu ex-marido também, não tem vergonha de contar, levou uma amiga para o cinema e meus filhos me contaram, eu estava chegando da pós-graduação. Mas aí tudo bem, eu tinha meu trabalho, conseguia me reerguer, não precisamos, né? O relacionamento, se ele não tá bom, a gente termina e tá tudo bem. Na época ele não saiu da casa, eu saí e foi tranquilo. Mas quando eu perdi meu emprego por injustiça, aí eu tive Um baque maior. muito grande. Porque eu já vinha de ver tanta tristeza e ainda eu perder porque tinha pessoas maliciosas que confessaram que a família, porque quem falsificou para a família, que mora em Governador Valadares. E isso está na Polícia Civil. Só que eu não consigo, né? Agora eu falo assim, que é o tempo de Deus. Depois de tanta coisa que eu passei, é no tempo de Deus e eu creio muito nisso. E em 2019, então, eu perdi em maio. Perdi meu emprego. E aí sim, eu levei um choque, senti muita raiva, muita injustiça, toda a ira que o ser humano pode sentir, eu senti. Em 2020 eu fui convidada pelo vereador, na época o professor Caio de Brumadinho, e fui trabalhar na assessoria. Fizemos alguns projetos muito bacanas. Você virou assessora da Foi. Câmara, que bacana. Foi muito legal. E nesse tempo ajudando, né, ajudei ele a construir leis para pessoas com deficiências, adequação de fraldas, né, que é muito pouco que eles ganham Sim. hoje. E aí a gente conseguiu provar que o tanto necessário. E foi muito bacana esse período, mas em 2020 a gente entra no Covid. E aí em julho, meu pai e minha mãe adoecem. Quer dizer, depois de toda essa perca, gente, vamos 2018. contextualizar aqui a vida dessa guerreira que é a Aline, né? Ela teve aí várias perdas sucessivas. E assim, a gente percebe que uma mais traumática que a outra, com certeza, né? Sem minimizar, a gente percebe assim, apesar de você colocar o fim do relacionamento nesse formato, a gente não casa para separar, né? Ainda mais você, mãe dos filhos, e ele, pai dos seus filhos, vocês constituindo família. A gente tem também essa questão aí da Vale, que eu acredito que quem vivenciou, gente, não tem condições alguma de esquecer, simplesmente, realmente é um crime. Eu tenho até alguns amigos que lutam por essa questão lá em Brumadinho. E assim, posteriormente ainda você passou por pessoas que quiseram se aproveitar desse crime da Vale. Olha que loucura. A gente não pensa que o ser humano vai É ter capaz, essa essa capacidade. No meio de tanta dor, né, de tanta dor, uma cidade inteira em comoção, pessoas, hoje eu sei que são mais ou menos 20 mil fraudes, pessoas que não moram e recebem. Gente, isso é um assunto, é até muito delicado, Sim. né, da gente tratar, mas realmente eu não acredito, sabe, Aline, em outra situação. Para mim, a lei da semeadura, guarda isso para vocês em casa. A lei da semeadura é a única lei divina que você não precisa de ter fé para que ela aconteça na sua vida. Então, assim, não tem como você plantar abacaxi e colher laranja. Não tem como você plantar o mal e colher o bem. Então, assim, às vezes a gente percebe algumas pessoas em algumas situações e a gente fica sem entender a dimensão daquilo. Mas está muito além, gente. Algumas pessoas precisam de passar por um período para conseguir evoluir e entender o contexto geral, contexto de sociedade, contexto de sororidade, contexto realmente de se colocar no lugar do outro, principalmente. Eu acho que essa questão da empatia, ela vem, né, acoplada de vários outros sentimentos aí de amor que se dissipam na sociedade. Então, quando a gente pensa no bem, não vai vir outra coisa. Vai realmente ter resultados positivos. Só que nem sempre o resultado positivo é no tempo da gente, né? Tudo acontece exatamente no tempo de Deus.
Então, Aline, eu percebo que com tudo isso, com todas essas situações que você passou, você ainda tem um trauma do Covid, gente, onde ela perdeu o pai e a mãe. Eu falo assim, estava tudo tão longe, né? Porque era surreal aquilo lá. E de repente eu vi dentro da minha casa. Eu fiz 3 reportagens para a Record, porque assim, eu não conseguia entender. Não tinha vacina, não tinha exames para começar. E aí a minha irmã adoeceu em junho, no final de junho, e no dia 5 de julho minha mãe internou. Eu lembro que eu fiz eu faço aniversário dia 7 de julho. E aí, como estava aquela confusão, a minha irmã ficou muito mal. A minha irmã só não foi entubada porque na época eles não entubavam pacientes de 35 anos. Então ela chegou a desmaiar em casa. A gente levava para a UPA, mas não adiantava. Eu não adoeci, graças a Deus, nessa época, porque a minha irmã não podia ir para o hospital. Lá em casa só eu e minha irmã de filhos. Meu sobrinho, de menor, tinha 11 anos na época que meu pai e minha mãe criou. E aí ficou eu para ir para todos os lugares, né? Todos os hospitais. Tendo passado por isso tudo, você teve que se reerguer e Sim. Né, se reinventar para superar. Eu falo que foi Deus me tirando do ódio da questão da Vale. Peraí, tem coisa acontecendo. Mais importante. Sim, eu vou te tirar, eu vou te mostrar o que é a dor. Porque é igual eu falo, as pessoas lá, eles tiveram a dor de perder e não ver seus parentes, né? Muita gente não pôde, a gente sabe que tinha segmentos O ali. luto mesmo, né? E eu, da mesma forma, né? Parece assim, eu falo assim, eu me comovi tanto com o Brumadinho e acabou que eu tive essa experiência, porque também foi da mesma forma, a gente não podia ver, né? Apesar de eu ter pedido para ver, porque eu precisava entender para eu hoje poder, né, seguir. Então, assim, a minha mãe ficou 25 dias entubada no hospital do Barreiro, de Castro. O meu pai ficou 15 dias na Santa Casa. Meu pai morreu dia 1º de agosto e minha mãe dia 2 de agosto. Misericórdia, em hospitais diferentes. Sim. E como é que foi essa notícia aí na sua família? Como que foi? Para ver meu pai, eu tive que chamar a polícia, porque ele entrou no dia 14 de julho, meu pai entrou para o hospital e aí eles falam que ele caiu, mas, né, não tem no prontuário, porque eu li o prontuário de todos os dois. Então, assim, não tem relatos dessa queda, porém ele foi entubado no mesmo dia que ele entrou. E aí quando eu fui vê-lo, ele já estava totalmente entubado, tinha 6 pessoas na CTI. Então, assim, eu vi um cenário de guerra. Então, assim, perante tudo, Brumadinho foi, né, pequeno, né, entre aspas, porque cada um sabe da dor. Sim. Mas o Covid, eu vi uma nova tragédia acontecendo na humanidade. Então, eu perdi depois um tio, 6 meses depois, com uma suspeita também que não se sabe. Então, assim, foi esse atropelamento de coisas acontecendo. Lembro que quando eu fui comprar as urnas, né, eu comprei uma dia 1º, quando eu fui no dia 2, o rapaz da Santa Casa não acreditou. Ele achou que eu estava brincando com ele. Eu vou brincar. Misericórdia. Menina, e você acredita que eu tive na minha família um tio e uma tia, sabe? Que aconteceu igualzinho, assim, seus pais. Eles faleceram, foi bem no inicinho de 2021, sabe? Em janeiro. E assim, eu me lembro que eu também contraí a Covid. E, gente, quem acredita que é uma gripezinha, vocês não estão entendendo. A impressão que eu tinha era literalmente que eu estava afogando, sabe? E como que você, assim, você repensa tantas coisas, porque o isolamento te faz repensar, te faz tentar entender outras variações, né, Gabi? Eu falo assim, lá em casa, minha irmã já morava, meu pai criou, meu pai e minha mãe criaram meu sobrinho, porque lá em casa meus pais também eram separados, mas conviveram sempre juntos. Então eles separaram, ficou 1 ano separado e 24 anos juntos, porém corpos separados, mas criando meu sobrinho. Então, quando eles, né, faleceram, a minha irmã ficou com a casa, porque a casa dela já era dela. Sim. Eu tenho a minha, não tem por que tirar ela e querer dividir nada. Então ela ficou com o carro, com a casa do meu pai, que é onde eles moram hoje. Tento estar presente, né, todo final de semana, porque eu falo, pra mim foi difícil, mas eu era mais uma afastada. outra vida, né? Eles estavam lá dentro, Sim. né, o meu sobrinho... E esse luto direto, ele é muito maior, né, Aline?
meu sobrinho, ele não viu eles nem indo internar e depois eles não voltaram. É como se simplesmente a pessoa desaparecesse. Exatamente. A Covid realmente ela veio fazer isso. E assim, Aline, é muito impressionante que mesmo com todos esses contos, né, de vivência aí que você nos traz, eu encontro uma Aline em Zarzeiro totalmente envolvida em política pública, totalmente envolvida com uma instituição que tem ação beneficente, que realmente desenvolve pessoas. E eu fico assim, gente, como assim? Essa menina, contudo, ela ainda teve estrutura, né? Ela conseguiu se reinventar para poder tentar ajudar a sociedade. Então isso meio que é um tapa na nossa cara, né, gente? Quantas pessoas estão em casa aí e que acreditam que não podem fazer nada para melhorar um pouquinho que seja esse universo que a gente vive. E assim, a gente não está falando longe não, a gente tem que começar dentro de casa mesmo. Essa questão da gente se importar com o outro é muito importante, porque não tem como uma pessoa ser 100% feliz atualmente, né, no mundo, enquanto a outra pessoa estiver sofrendo. Porque todos nós somos um. E o nosso um está em todos. Isso é muito importante, assim, de deixar bem claro. E eu quero muito que você conte um pouquinho de como que está sendo a sua vivência, o que é que você pretende, inclusive, trazer para Zarzedo, o que é que você faz atualmente que enche o seu coração, transborda a sua alma e faz você dissipar esse amor de Deus Só aí. uma coisa, Gabi, ainda em agosto, quando meu pai e minha mãe faleceu, dia 15 de agosto, roubaram o telefone do meu pai no CTI da Santa Casa. E aí o ladrão ligou para devolver o celular, para vender o celular. Nossa. E aí a gente foi atrás e aí um amigo meu que é até investigador conseguiu pegar esse celular de volta, que sim, roubaram durante a Covid. E aí que eu fui entender do ser humano essa questão, do aproveitar da situação, porque foi alguém lá de dentro que tirou, não tinha visitantes, não tinha acompanhantes, e vendeu o celular fora. E a pessoa procurou 15 dias exatamente, eu não tive lucro. Você fala como que você teve lucro? Não. Porque eu fiquei nesse tumulto o tempo todo. Por que você acredita, assim, o que se fosse para você explicar, né, essa situação, por que você, como que a gente pode pontuar que uma pessoa, que leva uma pessoa a fazer isso, a ter esse tipo de ação? Então, é o oportunismo, né? É a pessoa, primeiro, que não tem empatia, não tem amor ao próximo mesmo. E aí eu também não acredito que seja a maioria. Isso é uma minoria. É porque é tão ruim que fica mais impregnado na gente essas ações ruins. Mas não é a maioria. E é por isso que, assim, eu falo, eu amo o ser humano. Eu amo trabalhar com o ser humano e eu acredito na mudança das pessoas. Principalmente quando a gente começa com crianças. Porque muitas vezes, não justificando atos terroristas, por exemplo, mas é a criança que sofreu, ele cresce com aquele trauma. Então por que a gente não pode melhorar aqui para termos adultos decentes, empáticos e que amam os próximos? Porque é a criança que vai transformar. E olha que importante isso que ela está falando, gente. Como que impacta realmente. Na realidade, nós somos o produto das 5 pessoas que a gente mais convive. E além disso, a gente tem toda uma estrutura de bagagem. Tanto de crença limitante, quanto de apostas num futuro melhor, do despertar de esperança. Isso tudo vem de uma bagagem, de uma linhagem que nos é imposta por uma sociedade. Então, assim, muitas das vezes as pessoas julgam muito. E talvez se a gente convivesse realmente num país, numa sociedade que julgasse menos e tentasse estender a mão mais, a gente com certeza teria muitos outros frutos, né? Frutos diferentes dos que existem por aí. Às vezes você não quer o seu filho com aquele menino pobrezinho ali, você exclui. Mas aquele pobrezinho que sofreu tanto vai ser o que vai atacar seu filho aqui na frente, porque ele não teve oportunidade. Ah, justifica? Não. Mas só ele sabe a dor que ele tem. Só ele sabe a dor que ele passou. Aline, isso é tão de impacto, porque muita gente me pergunta: ai, Gabi, por que você decidiu estar como vereadora? Por que você pretende continuar com isso? Não. Tem gente que até brinca e fala, ah, não precisa, enfim. Precisa. Cara, a política está dentro da nossa casa.
A gente tem política com a nossa mãe, com o nosso pai, a gente tem política com o nosso marido. A gente faz política com os nossos filhos, com os nossos amigos, quando a gente vai tentar um emprego. Então a política está inserida o tempo inteiro. Essa questão de tentar demonstrar algo para obter outro, para equiparar situações e ter uma colheita do bem comum, né? Que seja bom para todos. Isso acontece o tempo inteiro. E muitas pessoas não entendem isso, sabe? E isso que você falou, para mim é uma realidade tão verídica, porque quando eu vou responder essas perguntas, o porquê, o motivo maior de eu estar como vereadora, é justamente por causa disso aí. Por causa dos meus filhos, gente. Eu desejo que Sarzeto seja a melhor cidade que ela puder ser, porque os meus filhos, eu quero que eles morem aqui. Eu quero que eles cresçam aqui, eu quero que eles estudem, que eles trabalhem aqui. Eu quero que eles tenham os filhos deles aqui. E é tão envolvido de amor que eu falo isso, porque eu sou nascida aqui, eu amo esse lugar. E a gente... que tá pra transformação. E faz. Dá pra fazer, cara, com coisinhas pequenas, né, Aline? Conta um pouquinho dessas coisas pequenas que você faz. Hoje, né? Amo o Brumadinho também, né? Ainda continuo ajudando lá em algumas questões. Hoje eu trabalho num projeto que chama Menina Dança. A gente trabalha com formação integral de meninas, prevenção, formação integral, prevenção a meninas que sofrem abuso ou vítimas de violência e exploração sexual. Então a gente trabalha com artesanato. Hoje eu não estou na saúde da família, que é a minha paixão, mas eu estou como arte educadora na formação dessas meninas, que eu também amo fazer. Qualquer coisa que envolva ser uma. Como é que surgiu esse projeto Menina Dança? O Menina Dança, ele já tem 12 anos, ele tem 5 casas, né, no decorrer da BR-101, Alto de Jequitinhonha, Bahia. E lá a exploração sexual infantil, principalmente, né, de adolescente, enquanto juvenil, é muito grande. Então foram feitas as Casas Rosas, que acolhe, que orienta, que, né, empodera essas meninas, porque nessa região é tanta pobreza que a menina já cresce na cultura de eu vou trabalhar com, e aí tem os caminhoneiros que passam, e a realidade delas é muito triste, né? Então, assim, veio para a região do Paraupeba, devido a tragédia da Vale, onde eu falo muito de Brumadinho, porque lá eu tenho dados muito fortes, assim, porque... Mas é toda uma redondeza, né? Sim, igual eu falo, nós todos somos impactados, porque essas pessoas de fora, elas estão ao redor. O que eu vejo no Facebook, casa em Sarzeto, casa, sabe por quê? Brumadinho não comporta mais. Em Brumadinho são 10 mil pessoas de fora. Então, essas pessoas é o que a gente nem brincava. Em 2017, eu na saúde da família, a Odebrecht foi fazer uma obra lá. Eu tive pacientes de 14 anos com sífilis. Então, assim, foi gritante o que aconteceu. Lá em 2017, só com a obra da Odebrecht na época. Então, assim, hoje são 10 mil pessoas. Essas pessoas vêm, elas têm famílias, mas elas se envolvem, porque elas ficam 2, 3 anos fora de casa. E aí ficam os filhos, ficam doenças, e traz para as regiões, porque as pessoas não percebem, porque elas não vão através do tempo. Mas deixam várias mazelas nos lugares que passam. Muitas. E aí, quando a gente consegue ponderar essas meninas, que eu trabalho com meninas de 10 a 17 anos, então a gente ensina, né, a gente mostra para elas que elas têm direito, né, eu falo muito assim, eu converso muito com a minha irmã que é assim, a gente tem direito de fazer o que quiser, sim, mas nem tudo convém. Porque quando a pessoa fala assim, pode usar roupa curta, tá, mas a nossa sociedade, ela não entende isso. Se você quiser, você está se pondo em risco, sim. Sim. Mas eu tenho direito, tem, a gente sabe que tem direito, a gente não quer tirar o direito. Mas no momento que você fizer aquilo, uma pessoa que tem uma mente doentia, sim, ela vai tentar aproveitar de você, e na hora que você não estiver sozinho, você vai estar vulnerável. Então, antes do carnaval mesmo, a gente explicou muito que não estar sozinhos, as meninas, que hoje a gente, todo momento vê. E não somente o abuso sexual, como a importunação também. Até a própria violência doméstica. Porque eu falo assim, quando a gente orienta a menina, a gente também trabalha com a família.
com a própria mãe. Já aconteceu, Gabi, de pacientes, né, mulheres aceitarem as filhas serem abusadas, porque os homens são os provedores da casa. São os que levam a Elas passaram por isso enquanto crianças, e aí é o que eu falo para vocês da importância da criança no mundo. Elas passaram por isso, elas não morreram. Elas estão vivas, independente das marcas que ficarem. Elas estão vivas. E as filhas podem passar porque elas vão sobreviver. Isso vira uma normalidade involuntária. E é um ciclo doentio, né? E a família toda passa, gente. Eu tive muitos pacientes assim, mães, filhas, até que você vai lá e ou você tenta levar para outras famílias adotarem as crianças e pede laqueadura para aquela mulher. E o marido tinha uma juíza também que era muito consciente, a gente conseguiu fazer muitas laqueaduras, porque também não se fala em planejamento familiar, mas é extremamente importante, porque, de novo, quem sofre é a criancinha que está lá naquele... E que são o futuro, né? São o nosso futuro. É tão impressionante que a gente fala disso com uma distância, né? Nós falamos disso assim, como se estivesse lá em Brumadinho, lá na Bahia, lá no Vale do Jequitinhonha. Só, gente, que essa questão de abuso está mais próximo do que a gente imagina. E assim, tudo que a Aline vem falando, né? Eu conheci a Aline, fiquei encantada com a história dela, como que ela conseguiu principalmente se reinventar, viu, Aline? Parabéns para você. Eu fico muito feliz em ver mulheres que têm condição de curar esses traumas e passar realmente a efetividade de que a gente pode sim, a gente consegue passar por tudo isso e talvez se tornar até uma pessoa muito melhor, que tem uma visão muito mais ampla das situações. A Aline trabalha com essa questão das meninas, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando a gente fala em relação ao abuso infantil, a violência doméstica, essa questão mesmo da importunação sexual, tem esses crimes cibernéticos que estão tendo aí também. Então, assim, isso aumenta muito o índice de suicídio, principalmente dos adolescentes, e isso não está distante de Sarzedo, gente. Então, a gente precisa tensionar, nós precisamos nos planejar melhor, sabe? A gente precisa principalmente políticas públicas que atendam e que ajudem as famílias a encarar esse novo cenário, porque atualmente a gente tem um cenário onde as crianças não podem se frustrar mais. Se você não dá o telefone do ano para o filho se rebela. E antigamente a gente tinha crianças que trabalhavam e ajudavam, inclusive, a levar o família para casa. Então, assim, está tendo uma inversão realmente de valores na sociedade, onde o ter está realmente sobressaindo o ser, e isso faz o quê? Faz uma sociedade doentia, uma comunidade doentia. Então, o Gente da Gente, ele vem falar isso para você, além de apresentar a história da Aline, a história da Dona Maria da Penha, dentre tantas outras que serão apresentadas no mês de março. A gente precisa de tentar impactar e direcionar para você que está em casa, que você faz parte desse processo, dessa política pública, principalmente porque você que está em casa, você faz parte da nossa comunidade, da nossa sociedade. E enquanto assim, nós todos não estivermos realmente navegando o mesmo barco e conscientes, a gente não vai conseguir ter essa transformação que a gente deseja no mundo. É uma transformação pequenininha, igual eu falo, eu contribuo muito pouco, gente. Mesmo tentando ao máximo, vocês não têm noção. Eu sei que as coisas não são do jeito que a gente imagina, né? As transformações. Mas eu fico feliz. Se a gente consegue impactar uma vida que seja, a gente já está fazendo diferença no mundo, não é, Aline? E cada um pode fazer um pouquinho. O que você tem para falar para essa mulherada que está em casa, que ouviu essa história de superação de você? O que você poderia passar para elas para despertar o melhor que elas têm? Para as meninas, né? Eu falo assim, para as meninas que estudem, que se esforcem, que se planejem para o futuro, né? Porque eu falo assim, tudo que eu consegui foi porque eu tive uma base sólida, não de dinheiro. Porque quando eu, por exemplo, estudei, foi eu que paguei. Eu levantava às 5 da manhã, ia dormir eu levantava às 5 da manhã, dormia 1 hora da madrugada, inclusive grávida, para pagar minha faculdade.
Então, assim, meus pais me deram a capacidade de trabalhar, a inteligência, mas eles não tinham condições financeiras. Mas eu queria um futuro para eles. Então, assim, as realidades são diferentes, mas a gente consegue fazer a diferença, né? E crer em Deus, Gabi, que eu falo assim o tempo todo, quando às vezes eu falo do meu pai e da minha mãe rindo, porque foi assim, eu tenho muito a agradecer a Deus que eu convivi com eles 40 anos. Olha que felicidade, né? Eu tive eles comigo 40 anos e eu fico muito, muito feliz. Foram os melhores pais que eu poderia ter na minha vida e eu sou muito grata, muito honrada. E a todo momento eu senti Deus me carregando nessa época. Eu vou te falar que não olhar o copo meio vazio, né? Deus me carregando o tempo todo. E aí eu sinto outra gratidão, porque eu entendi que é quando a gente está nas piores dores que a gente sente ele mais forte. Pode ter certeza real. São nas piores dores que Deus transforma a gente, que Ele mostra que está mais perto. E assim, é impressionante esse otimismo, sabe, Aline? Esse otimismo a gente precisa de despertar nas pessoas, nas mulheres que estão em casa, gente. Não enxerguem o copo meio vazio, viu? Enxerguem ele meio cheio. Entendam que tem outras mulheres para ajudar, né, Sim. Gabi? Porque às vezes realmente parece que tem hora que você olha e fala assim, não vai ter solução. Tudo passa, Deus apazigua, a gente precisa ter fé, ter esperança e persistência e saber que tem outras que vão ajudar, que vão ponderar e que vai dar certo. E é permissão divina, e a gente está conseguindo conquistar, sabe, mulherada, um campo que antes a gente não conseguia enxergar. Que é a questão, assim, de uma mulher dar a mão realmente para outra, sabe? A gente precisa de entender que nós não estamos num campo de competitividade, mas nós estamos num campo de sororidade, de ajuda mútua, de empatia principalmente, fortalecimento, para as outras, empoderamento, né? E essa questão das cases de sucesso, eu acho muito importante chegar em casa para você que está assistindo, entender que assim, realmente a noite ela pode ser traiçoeira, pode te deixar muito triste, você pode chorar muito, mas a gente não pode esquecer que amanhã sempre chega. E amanhã ela vem assim, cheia de esperança e com muitas, muitas, muitas coisas boas, muitos planos de Deus, né? E os planos de Deus sempre são maiores mesmo que os nossos, mesmo que a gente não entenda. É exatamente isso também. Olha, te agradecer muito, viu, Aline, por você estar aqui hoje no programa Gente da Gente, por você ser gente da nossa gente e por você estar contando história, sabe? Eu queria te falar, Gabi, te homenageando também pelo Dia da Mulher, que você é uma grande mulher, que eu amei te conhecer. E assim, a sua vontade de ajudar, eu vejo assim, é muito genuína e assim, faz muita diferença. Por mais que as pessoas tentam diminuir, que as pessoas tentam falar, igual a gente fala, ninguém tenta apagar a lâmpada queimada. Então é assim mesmo, é cruel, mas você pode ter certeza que Deus sempre vai estar à sua frente para fazer o melhor e abrindo seus caminhos. Ai, obrigada. Eu sou toda emotiva, né, gente? E assim, realmente, sabe, Aline, as pessoas muitas vezes não conseguem entender, sabe? Essa minha vontade e assim, essa minha força, e quando eu quero eu vou e realizo mesmo. Só que na realidade, nada sou eu, sabe? Tudo é Deus, mas de verdade. É o instrumento principal. E assim, eu só falo com Deus todo dia, gente, eu não tenho nada para pedir, eu só tenho que agradecer, pedir, assim, na realidade eu peço proteção, peço sabedoria, mas peço principalmente que enquanto for da vontade dele, sabe, que eu realmente esteja disponível. E assim, eu estou disponível, viu, Sarzeiro? Tô aqui, de peito aberto, mesmo para os que falam mal. Eu estou aqui para ajudar, para servir, de corpo e alma e coração mesmo, para a população sarzedense. Porque eu sou gente da gente de Sarzedo, né, gente? E assim, tô amando fazer isso. Vou contar a história das mulheres da cidade, sim. Vou dar voz pro povo, sim. E quero falar para vocês. Pode ser uma pontinha pequenininha que a gente vai transformar. Mas que a gente vai mudar a história desse lugar, a gente vai, viu? E assim, eu não tô sozinha. Eu tenho muita gente, assim como a Aline,
que acredita. E você? Você acredita? Obrigada, viu, gente? Obrigada, Aline. Foi assim, foi incrível ter você aqui.